Bom, pessoal, boa tarde. Enquanto os outros colegas de vocês não entram, vamos dando início aqui à nossa aula, né? Hoje são 3 aulas, segunda-feira, e aí já fizeram a enquete, eu fiz com o 8º ano, e aí, como vocês já fizeram, vamos dar sequência nos conteúdos, né? Lembrando que a gente já vai fazer uma avaliação aí, fizemos uma avaliação parcial já, né? E aí já tem a bimestral, talvez na próxima semana a gente tenha aí uma avaliação bimestral. Eu vou dar uma olhadinha no calendário, mas a nossa provavelmente seja lá pelo final de na terceira semana de abril, mais ou menos. Vou dar uma olhada. Então, começando aí o mês, continuamos aí na torcida para que o número de vacinados aumente a cada dia e aumente com velocidade, que os casos de Covid diminuam para que a gente possa voltar para a nossa sala de aula ainda este ano, né? A nossa torcida, a nossa esperança é acreditar, ter fé em Deus que vai dar tudo certo. Então vamos ver aqui a atividade da terça-feira da semana passada. Nós estamos vendo aqui o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Então ficamos aí mais nesse daí, no produto da soma pela diferença. Para resolver essa questão 7, os itens A, B, C, D. Alguns alunos, quase todos que estavam na aula mandaram. Então vamos lá, a correção agora, na questão 7. Use a regularidade que você acabou de aprender e indique no caderno o resultado destes produtos, né? Como é que fica esses produtos aqui? Então vamos começando aqui pelo item A. O item A da questão 7. No item A é A mais 2 vezes A menos 2, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Aí a gente aprendeu que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você for fazer, como você identifica aqui que é dois termos, que são dois termos, e um é somando e o outro é subtraindo, existe um produto entre eles, já pode fazer direto. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas assim, para começar, vamos desenvolver A vezes A ao quadrado. Vamos ver quem está aqui pedindo para entrar. Pensei que fosse alguém pedindo para entrar. Um barulhinho característico. Então, A vezes A. Depois, A vezes menos 2. Ó, cuidado com o jogo de sinal. Mais vezes menos é menos. A vezes 2, 2A. De novo, ó. Agora sim. É o Sebastião. E aí, seu Sebastião Júnior, boa tarde. Boa tarde. Cadê a Jaqueline, que não apareceu? Temos aí presentes hoje a Ana Clara, a Mariane, a Ávila, a Dávila, Lucas Miguel, Manuel Messias e Sebastião Júnior, que estão presentes hoje, né? Se for aparecendo mais, vamos habilitando aqui. Então, dando sequência aqui ao que estávamos fazendo, agora eu já multipliquei o A. Com todos os termos do segundo fator aqui, ó, né? Agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes A, 2A. Mais 2A. E 2 vezes 2 dá 4. Só que mais vezes menos é menos. Certo? Então vai ser A ao quadrado
Se você pega menos 2A mais 2A, eles são opostos. Ó. Então, um anula o outro. Isso aqui zera. E aí, 2 ao quadrado, você pode até resolver logo, ó, que é 4. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Mas você pode optar por botar logo o 4. Certo? Então, vamos ao item B. No item B, vai ficar o quê? Y menos 4. Y menos 4. Multiplicado por y mais 4. Então, como é o produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, tanto faz, o resultado vai dar o mesmo, nós vamos ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O segundo não é 4, então 4 ao quadrado fica 16. Então fica y elevado, aliás, y ao quadrado menos 16. Ou pode botar 4 ao quadrado, né? Se quiser ainda fazer aos poucos, você pode botar assim, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que dá igual a y ao quadrado menos 16. Dá na mesma. Para fazer o C, para fazer o item C, também é o mesmo procedimento. X mais 3 vezes x menos 3. X mais 3 vezes x menos 3. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ó, 3 ao quadrado, que dá igual a x ao quadrado menos 9. Tudo isso aqui já é equação do segundo grau, né? Aliás, só não é uma equação exatamente porque não tem a igualdade. Quando tem igualdade é que a gente vai ter uma equação também. Então, para finalizar aqui com o item D. O item D é x menos 5 vezes x mais 5. X menos 5 vezes x mais 5. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ser x ao quadrado menos 25. Porque 5 ao quadrado é 25. Então, esses aqui são bastante simples, né? Agora, na oitava questão, aí já dificulta um pouquinho mais. Vamos fazer aqui o item A e B da oitava. Quem estiver copiando, faça aí. Faça o print. Aproveitar aqui faça aí o print só enquanto aqui eu tomo um pouco de água aqui. Bom, pois vamos dar continuidade aqui com a questão 8, né? O item A, já um pouquinho mais longa aqui no item A. X mais 7 vezes x menos 7, menos x ao quadrado mais 50. Ele diz para no final, ó, no caderno desenvolva esses produtos e reduza os termos semelhantes. Então, os termos que forem semelhantes, nós vamos juntar num termo só. Fazendo os primeiros produtos aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 7, menos 7x. Menos 7x. Agora, 7 vezes x, mais 7x. E 7 vezes 7, 49. Então, vai dar menos 49. Continua aqui, menos x ao quadrado, mais 50. Ó, se você observar, nós temos x ao quadrado positivo, x ao quadrado negativo. Então, um anula o outro, um elimina o outro. Temos aqui 7x negativo e 7x positivo. Um anula o outro também. Só o que sobrou foi 49 negativo e 50. Então, a diferença de 49 para 50 é 1. Né? 50 menos 49 é 1. Então, foi bastante simples
esse item A aí. Por quê? A gente só fez anular aqui os que são opostos, né? Os que são simétricos. Indo aqui aí para finalizar com o item B. X mais 1 meio. Item B. X mais 1 meio vezes x menos 1 meio. Vamos ver o que tem para frente aqui. Mais 3 quartos. Mais 3 quartos. Pronto. Aí, pessoal, vocês, não é novidade para vocês que em uma expressão algébrica ou numérica, seja qual for, a prioridade é que a gente realize a multiplicação primeiro, depois a gente faz a soma, né? Então vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Multiplicando o primeiro termo, x vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado. X vezes 1 meio é menos 1 meio de x. Menos 1 meio de x. 1 meio vezes x é mais 1 meio de x. 1 meio de x, ou seja, metade de um x. Meio x. E 1 meio vezes 1 meio, ó. 1 meio vezes 1 meio, mais vezes menos, vai dar menos. Vai dar 1 quarto. 1 meio vezes 1 meio é 1 quarto. Como assim, professor? 1 quarto? É assim, ó. 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Certo? Somado com quem? Somado com 3 quartos. Ó. Somado com 3 quartos. Pronto. Aí nós temos aqui, pessoal, só operação de adição e subtração. Ó. Onde eu posso fazer o quê? Eliminar 1 meio de x menos 1 meio de x é 0. 1 meio de x menos 1 meio de x é 0. Aí eu vou ter x ao quadrado. Eu posso pegar 3 quartos positivo. Ó. 3 quartos menos 1 quarto. Quanto é que é 3 quartos menos 1 quarto? 2 quartos, né? Então vai ficar mais 2 quartos. Pronto. Está resolvida a questão. Certo? Professor, e não dá para juntar mais do que isso? Não. Dá não. Eu não posso juntar x com um valor absoluto aqui não. Com esse número real aqui não. Agora, o que eu posso fazer é simplificar. Ó. Pode ficar x ao quadrado. 2 eu posso dividir por 2, que dá 1. Ó, 2 por 2 dá 1. E 4 dividido também por 2 dá 2. Então fica x ao quadrado mais 1 meio. O que pode ser simplificado é isso aqui. Quem não fez ainda, faça. Ou tire o print. Beleza? Tá dando certo aí? Tá. Quando eu digo que tá dando certo, é se tá dando para copiar, se tá dando para entender. Se tiver, tá ótimo. Nossa aula é até 15h15, né? Depois tem mais 2 depois do recreio, não é isso? O recreio tem que ter pelo menos uma tapiocazinha aí com café, né? Pra gente deitar aí uns 10 minutinhos no alpendre, na rede. É ou não é? E tomar um cafezinho. Já diga logo pra sua mãe ajeitando aí. Que é o certo. Pode ser também, sabe o quê? Uma espigazinha de milho, né? Assada ou cozida. Não é não, Mariane? Parece que a Mariane já está comendo. Que ela não disse nada, não respondeu. E a Ana Clara? Tô não. Ah, tá aí. Mas já tem um milhozinho verde por aí, não tem? Tem. E é bom. Então vamos lá, vamos dar a sequência aqui. Então,
fazendo aí o print, quem não terminou de copiar. Vamos dar sequência. Já concluída aí a oitava, agora nós vamos para a nona, onde diz que Ellen escreveu este produto notável no caderno. Ele diz que ela está correta, por quê? Está correta sim. Não. Hã? É o quadrado do primeiro menos... Ah, não. Realmente, eu não tinha observado isso aqui, ó. Ela não está correta. Está errada. Diga aí, você ia dizendo, aí eu atrapalhei. Por que ela está errada? Porque é um produto notável? Está errada. Pois deveria ser... x ao quadrado menos 169, não é não? É. Deveria ser x ao quadrado menos 69. Por quê? Porque se trata do produto da soma pela diferença, né? De dois termos. E não x ao quadrado mais 169. Aí está errado. Foi a 10 também ou não? Foi a 10. A e B, né? Estas diferenças podem ser escritas como produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos. Determine no caderno quais são esses produtos. Ora, bem facinho. Bora lá, o item A, da nona. Quais são os produtos que gera X e gera 900? Com certeza vai ser o produto da soma pela diferença, né? Agora, quem é o segundo termo que dá 900? Alguém sabe? X ao quadrado? Não. O x já está aqui, ó. X vezes x ao quadrado. Agora, para dar 900, qual é o produto? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 900? É o 30. Então, fica 30. E aqui também, menos 30. Ó. 30 vezes 30 dá 900. Certo? Agora, vamos ao B. O B, pessoal, vai ser o seguinte. Vai ser 4, mas aqui já tem 16, produto da soma pela diferença. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar o B. Calma aí. No caso aí do item B, né? Ele está aparecendo trocado, aparece 16x ao quadrado menos y ao quadrado. Então vamos começar logo pelo y. Vai ser o quadrado da diferença, ó, da soma pela diferença. Se eu fizer y vezes y, eu vou obter y ao quadrado. Né? Se eu fizer y vezes 4x, mas só que está y vezes 4x, espera aí, vai dar 4xy, ó, y ao quadrado menos 4xy, porque se eu fizer y vezes 4x, é 4xy. Agora eu faço 4x vezes y, dá mais 4xy. E 4x vezes 4x vai dar menos 16, ó, 4 vezes 4 não é 16? 16x ao quadrado. 4 vezes 4 é 16 e x vezes x é x ao quadrado. Aí o 4y menos o 4y vai dar zero aqui, ó. Menos 4xy mais 4xy anula. Um é oposto do outro. Aí sobra quem? Sobra y ao quadrado menos 16x ao quadrado. É isso mesmo. Vai ficar desse jeito aqui. Beleza? Então, eu acho que eu passei só a A e a B. Se você for fazer aí a C, é o mesmo ritmo, né?
É só pegar primeiro aí em vez de pegar 25, pega só 5A e aqui vai ser 8, certo? Então, pessoal, quando for lá para as 3h30, 3h35 a gente retorna, tá bom? Mas não saia da aula não saia do link não. Deixa aí, mantenha aqui, dá certo. Permanecer no mesmo link. Tá bom. Eu vou deixar aqui só a gravação pausada. Bom, vamos lá retomar aqui as nossas atividades. Terminamos aí a correção do exercício, né? E agora nós vamos aos casos, né, de fatoração de polinômios. Temos aí 4 casos, né, de fatoração e é importantíssimo que a gente veja esses casos para poder a gente começar o estudo de equação do segundo grau, né? Então vamos ver aqui 2 casos hoje, né, e os outros 2 casos a gente vê amanhã e também as atividades. Fatoração de polinômios. Então, fatorar, pessoal, a questão de fatoração é você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você pega 12. Quando você tem 12, escreve 12 na forma de 2 vezes 6, você está fatorando, certo? Quando você pega 12 e divide, 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Eu fiz aqui uma fatoração. Eu peguei o 12 e quebrei ele em fatores, ó, certo? Não necessariamente tem que ser fatores iguais, mas se eu multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, certo? Isso, então eu fiz uma fatoração. Agora, só que essa fatoração ela é de polinômios, né? E o que é o polinômio? A gente já estudou no 8º ano, a gente já fez o estudo de polinômio no 8º ano, que é um conjunto de termos, né? E esse conjunto de termos, cada termo ele é composto por uma parte literal, né? Junto com um coeficiente. Por exemplo, se eu pego 3 dúzias de banana, eu não sei como é a banana, aí eu digo que é B, né? 3 vezes B, 3 vezes o preço da banana, 3 dúzias de banana, mais 5 kg de tomate, 5 kg de tomate, vai depender o preço do quilo de tomate, aí eu boto aqui, o 3 é o coeficiente, o B é a parte literal, é a variável, né? O 5 é o termo independente, né? O coeficiente, quer dizer, o 5 é o coeficiente e o T, que é o tomate, é a parte literal. Aí eu vou botar aqui mais 3 quilos de cebola, né? 3C. Então, quando eu tenho um polinômio com um termo só, se eu tiver só um termo, ele é chamado de monômio. Mono é 1. Se eu tiver envolvendo 2 termos, aí já é chamado de binômio. É um polinômio binomial. 2 termos. Se eu tiver 3 termos, aí já é um polinômio que eu chamo ele de trinômio. Agora, se eu tiver 4 termos ou mais, não tem nome especial. É só polinômio mesmo. Mas os polinômios podem ser monômio, binômio, trinômio ou simplesmente polinômio para quando tem mais de 4 termos para cima. Então, fazer a fatoração ou fatorar polinômio é expressá-lo como o produto de 2 ou mais polinômios. Por exemplo, o polinômio x² mais 2x pode ser escrito como sendo o produto x vezes x mais 2. Né? Que aí eu faço x vezes x, x². X vezes 2, 2x. Então, aqui eu tenho um polinômio e eu escrevi esse polinômio na forma fatorada. Ele foi fatorado aqui em 2 fatores. Dizemos que x vezes x mais 2 é a forma fatorada de x² mais 2x. Vejamos alguns casos de fatoração. Vamos aqui ao primeiro caso. O primeiro caso de fatoração é o fator comum em evidência.
O que é o fator comum? É aquele que aparece em ambos os termos. Ele é um fator comum, aí ele vai para a evidência. Observe esta região retangular, cujos lados têm medida de comprimento x e a mais b. A medida de área total dessa região retangular pode ser obtida somando as medidas de área das paredes que a compõem. Então vamos ver aqui. Presta atenção que a largura desse terreno aqui é x. Aí vem o comprimento dele. Ele tem duas medidas. Uma medida é A e a outra medida é B. Então o comprimento dele todinho é A mais B. Certo? E a largura é x. Como é que eu calculo a área dele? Se eu for calcular a área desse pedacinho pequeno aqui, é A vezes x. E se eu for calcular a área desse grandão aqui, é B vezes x. Porque esse lado aqui, ele é x. Ó. Esse lado aqui, ele é x. Então, essa área é B vezes x e aqui é A vezes x. Beleza. O que foi que aconteceu na área total? A área total desse retângulo. O que aconteceu é que apareceu um valor, um termo comum. Ó. Apareceu aqui x e x. Ele é comum. Ele está nos dois termos. Aí, o primeiro caso de fatoração é esse. Quando nós temos um fator comum em evidência. Como é que a gente faz isso? É ele que fica do lado de fora dos parênteses. Ó. A área total vai ser a x vezes a mais b. Porque na hora que você faz, o x está multiplicando com a e o x também está multiplicando com b. X vezes a, ax. X vezes b, bx. Certo? Assim, ax mais bx é igual a vezes a mais b. É igual a x vezes a mais b, certo? O polinômio x, a mais b, é uma forma fatorada de ax mais bx. Nesse caso, colocamos o fator comum x em evidência. Colocar em evidência, pessoal, é colocar em destaque. Se você pegar aqui, ó, área total é igual a x vezes a mais b. Se você procurar saber quem é que está em destaque aqui, é o x. Porque está sozinho, está distanciado. Ele é que está em destaque. Né? Quando a gente coloca em destaque, quer dizer que ele está em evidência. Né? Ele é evidente, chama a atenção. Beleza? Então, quando todos os termos de um polinômio tiverem um fator comum, este pode ser colocado em evidência. Sempre que os termos tiverem um fator comum, pode ser colocado em evidência. Por exemplo, vamos fatorar a expressão 3a ao quadrado mais 3ab, colocando em evidência o fator comum. Ora, vamos ao primeiro termo. O primeiro termo ele tem assim, ó, 3 vezes a vezes a. Então, o a aparece duas vezes, que é o mesmo que 3a ao quadrado. Aqui eu também tenho 3, tenho A e tenho B. Então perceba quem é que está repetido nos dois termos. O 3 aparece no primeiro termo e aparece no segundo. Então ele é um fator comum. O A aparece no primeiro termo e aparece no segundo. Também é um fator comum. Portanto, o que se pode fazer no caso desse fator comum? 3a é o fator comum aos dois termos do polinômio, 3a ao quadrado mais 3ab. Então, ele é um dos fatores na fatoração. Veja bem, 3ac, aqui já é outro fator. Ó. 3ac mais 3ab. Ora, quem é que é o fator comum? 3a e 3a. 3a está no primeiro termo e 3a está no segundo termo. Então, é ele, 3a, que vai ficar em evidência. O que eu faço com os outros? Somo, c mais b. Quando eu fizer 3a vezes c, dá 3ac. Mais 3b vezes 3a vezes b, 3ab. Vai ficar desse jeito. Continuando aqui. Para verificar se a fatoração está correta, basta desenvolver o produto.
3A vezes C, 3AC. 3A vezes B, 3AB. Então, verifica-se que está correto. Agora já vem um polinômio aqui, que ele é um binômio. Ó. Esse polinômio aqui ele é um binômio. 2 termos. Quando ele tem 2 termos, ele é um binômio. Aí, não necessariamente que o fator comum ele tenha que vir do mesmo jeito, não. Mas muitas vezes, pessoal, a gente pode fatorar o próprio 10 e fatorar o próprio 15. Certo? Por exemplo, se aqui fosse 10 e aqui fosse 12, poderia ser 2 vezes 5 e aqui 2 vezes 6. Aí quem ia ficar fatorado quem ia ficar em evidência era o 2. Mas vamos ver aqui como fica. 10x ao quadrado menos 15x. Quem está em evidência aqui é o x. Ó. X aparece no primeiro e aparece no segundo. Certo? Então temos aqui esse 10 ele pode ser quebrado em 2 fatores. Ó. O 10 pode ser quebrado em 2 fatores. Como é que eu posso escrever o 10? Posso escrever 2x vezes 5x. Do jeito que eu tinha dito antes aqui. 2x vezes 5x. 2 vezes 5 dá 10. E x vezes x dá x ao quadrado. Ó. X vezes x, x ao quadrado. Como é que eu posso escrever o 15x? O 15x pode ser quebrado em 3 vezes 5x. 3 vezes 5x, que é o fator comum. Aí eu vou ter, ó, 5x e 5x. Fator comum. Então, nesse polinômio aqui, quem vai entrar em evidência? O 5x. E o restante? O restante entra como soma, ou como subtração aqui, ó. 2x menos 3. Certo? Então, é uma forma de você quebrar a expressão em fatores comuns, em fatores para tornar um deles em evidência. Vamos observar mais situações aqui, mais exemplos. Quanto mais exemplos a gente estudar, mais a gente vai compreender. Observe outros exemplos de fatores em que são colocados termos em evidência. Olha só essa situação aqui, ó. 6x menos 10y. 6x menos 10y. Vamos fatorar o 6x. De que maneira eu posso escrever 6x? 2 vezes 3. 2 vezes 3 vezes x. Pronto, estou fatorando. Estou quebrando ele em fatores. De que forma eu posso escrever o 10? Eu posso escrever 2 vezes 5 vezes y. Certo? Então, eu já tenho o fator comum. Ó, eu já tenho o fator 2 no primeiro termo e tenho o fator 2 no segundo termo. Certo? E os outros, professor? Não, aí não são comuns. Ó, 3 não tem aqui. Aqui tem 5, mas aqui não tem. Aqui tem x, aqui tem y. Então, não tem como juntar, não. O único comum aqui vai ser só o 2. Aí, o que eu faço com o 2? O 2 vira fator externo. Ó. O 2 vira fator de destaque, em evidência. E dentro, quem é que fica? Dentro fica o 3x mais o 5y. Certo? Que é o fator comum aos dois termos, ele vai para fora. Aí, pessoal, tem situações que que dá trabalho para a gente descobrir os fatores, quantos fatores dá para você fazer. Mas, por enquanto, aqui é simples. Até aí, tá dando para entender ou tá confuso? Tá dando um confuso, mas eu entendi aí quando você fez essa explicação. Assim, vamos ver mais exemplos, né? E aos poucos a gente vai, com o exercício também ajuda muito. Vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 5 e tenho a ao quadrado. Quando eu tenho um a ao quadrado, isso quer dizer a vezes a. Né? Aí eu vou quebrar isso aqui em fatores e ver quem é que é comum a esse outro aqui, ó. Eu tenho 2 termos, tá aqui um termo. Quando eu tenho 2 termos, eu já disse, se trata de um binômio, é um polinômio binomial. Se tiver só um termo, é monômio, 2 termos, é binômio, 3 termos, trinômio, e assim vai. Mas todos eles a gente chama de polinômio.
Aí eu tenho aqui esse primeiro termo, eu vou quebrar ele em fatores. Eu tenho 5. 5 não presta para quebrar em fatores. Por quê? Porque ele é um número primo. Eu não vou fazer 5 vezes 1, não adianta nada. 5 vezes 1 não tem muita vantagem, não. Agora, o que dá para eu fatorar? O A ao quadrado. Porque A ao quadrado quer dizer A vezes A. Então vai lá, quebrando em fatores. Ó, 5 vezes A vezes B. Pronto, tá aí um monte de fatorzinho aqui, ó. Agora eu vou para o outro termo, ver o que dá para eu aproveitar aqui, ó. Eu tenho aqui, dá para quebrar esse 6 aqui em forma de 2 vezes 3. 2 vezes 3 vezes A vezes B. Quem é que é comum aos dois? Ó? Quem é que está no primeiro e também está no segundo? A e B. A vezes B, A vezes B. Aqui eu tenho 2, mas eu não tenho aqui. Aqui eu tenho 3, mas não tenho aqui. Aqui eu tenho 5, mas não tenho no outro. Então, os coeficientes não dá para torná-los em fator de destaque. Não dá para tornar em fator evidência, para colocar em evidência. Quem eu posso colocar em evidência é quem aparece num e no outro. E quem aparece é o A vezes B. Então, vai ficar A vezes B. E aí, o que sobra? Sobra 5A. Ó. Sobra 5A. Se eu tirar o A vezes B daqui, sobra quem? Sobra só o 2 vezes 3, que é 6. Né? Nem valeu a pena fazer essa fatoração, 2 vezes 3. Porque continuou sendo 6. Então, vai ser AB vezes 5A mais 6, que é o fator comum que aparece nos dois termos. Ó. Aqui, ó, AB, e aqui aparece AB. Aí ele fica o quê? Em evidência, ele só aparece uma vez. Agora vamos para um polinômio que é trinômio. Ele aparece já 3 vezes. Ó. Aliás, ele aparece 3 termos. Então, você vai procurando fazer uma quebra. Quando você faz uma quebra dele em fatores, você procura fazer de uma forma que você consiga fatores iguais no primeiro, no segundo, no terceiro. Então, perceba que 9 dá para fazer 3 vezes 3. 6 dá para fazer 2 vezes 3. Ó, apareceu 3 aqui, apareceu 3 aqui. E o 3 aqui dá para fazer 1 vezes 3. Ó, somente o 3 mesmo. Esse x ao cubo dá para fazer x vezes x vezes x. X ao quadrado dá para fazer x vezes x. E esse x aqui sozinho é um x só. Então, o que é que eu posso pegar de proveitoso aqui nos 3? Ó? Um 3, o outro 3 e mais outro 3. Ó. Então, vai ficar 3 em evidência. Está aqui o 3 em evidência. Mais outra coisa que tem aqui nos 3. Ó. Um x e um x. Professor, por que você não pega logo 2x? Não posso pegar, porque aqui tem 2x, vai dar x ao quadrado. Aqui também tem 2x, dá x ao quadrado. Mas esse aqui não dá. Se esse aqui não dá x ao quadrado, então não posso botar, porque um dá e o outro não. Agora, aqui tem x, aí eu posso botar o x em evidência. Certo? E aí quem vai ficar lá dentro? Vai ficar 3x, ó, x vezes x ao quadrado. Então, vai ficar 3x ao quadrado. Aqui vai ficar 2x, tá vendo? Menos 2x. Sinalzinho de menos aqui, ó. Menos 2x. E aqui, 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Quando eu multiplicar, 3x vezes o quê? 3x vezes 1, para poder dar o 3x. É muito comum aparecer a gente botar no último termo, quando ele vai todo para fora, quando um dos termos vai todo para fora, no lugar dele fica 1. Porque quando você multiplica ele por 1, ele volta para o lugar dele. Ó. 3x vezes 1, voltou a ser 3x. Certo? Então, um outro exemplo aqui vai ser x vezes x mais 2, mais 3 vezes x mais 2, onde eu posso colocar em evidência, perceba o seguinte, ó, um fator é x, o outro fator é x mais 2, outro fator é 3 e o outro fator é x mais 2. Então, o que eu tenho?
x mais 2 e x mais 2, nos dois termos. Então, é o x mais 2 que vai entrar em evidência. Aí você vai fazer como? X mais 2 em evidência, ó, porque ele se repete, vezes x mais 3. Quem foi que sobrou? O x e o 3, ó, que estão fora aqui. Então, vezes x mais 3, que é, no caso, o fator comum é o x mais 2. Então, aparentemente, parece ser difícil, mas não é tanto. É só a gente aprender a fatorar e procurar quebrar. Quando eu digo quebrar, eu digo entre aspas, né? Que eu digo quebrar quer dizer fatorar. Fatorar em fatores comuns. Se der para tornar em fatores comuns, faça. Vamos ver outro exemplo aqui. Agora o segundo caso. Então é o seguinte, vimos o primeiro caso de fatoração, né? Onde a gente colocar em evidência o fator comum. Já esse outro aqui, ele é um fator de agrupamento, é o contrário. Então, analisa aqui o polinômio ax mais 2a mais 5x mais 10. Você analisando um polinômio desse aqui, você vê o seguinte, ele tem 4 termos. Ó, um termo, 2, 3, 4. Esse termo aqui, que é o termo 10, ele é um termo independente, certo? E você tem em dois termos fatores comuns. Que fatores comuns são esses? O x e o x. Ó. No primeiro termo tem x e no terceiro termo também tem x. Então, eles são fatores comuns, certo? Aí nós temos o a é um coeficiente, o 2 coeficiente, 5 coeficiente e o 10 termo independente. Aí o a e o x é a parte literal. Então, não existe nenhum fator comum aos 4 termos. Não existe nenhum fator comum aos 4 termos. Aí ele diz que desse polinômio, porque aqui acaba se tratando, é x, mas aqui é ax, né? E aqui é 5x. Por isso que ele disse que não é comum. Mas agrupando-os de maneira conveniente, podemos fatorá-lo aplicando 2 vezes o primeiro caso de fatoração. É colocar o termo comum em evidência. Né? Colocando o termo comum em evidência. Então, nós temos ax mais 2, ax mais 2a, mais 5x mais 10. Se você pegar aqui, coloca aqui o a em evidência, né? Tá vendo que o a aparece 2 vezes, ó? Deixa eu colocar aqui no pincelzinho vermelho para melhorar. Então, perceba que aqui, ó, o a aparece nos dois termos. Vamos colocar em evidência por partes. Então, colocando o a em evidência, fica a vezes x mais a vezes 2, né? A vezes x, ax. A vezes 2, 2a. E aqui não dá para colocar em evidência. Você percebe que não tem x nos dois, só tem um. Mas eu posso muito bem trocar esse 10 e escrevê-lo na forma de 2 vezes 5. Ó. Eu tenho aqui 5x e aqui eu posso fazer 2 vezes 5. Transformar o 10 em 2 vezes 5. Lembra do outro que eu falei? Que procure fazer com que os fatores fiquem comuns? Se eles não tiverem comuns, dê um jeitinho para que eles fiquem comuns. A não ser que seja impossível. Mas se eu tenho 5 nesse primeiro termo aqui, aí eu posso transformar o 10 em 2 vezes 5, que aí fica 5, 5. Pronto. Aqui eu já posso colocar em evidência, já que eu escrevi aqui 2 vezes 5, ó, eu posso colocar em evidência o 5. Aí eu faço 5 vezes x, 5x, 5 vezes 2, 10. Beleza? Aí, que neste caso, o fator comum é x mais 2. Ó, certo? O fator comum vai ser x mais 2. Percebe que deu para fazer agora, construir um fator que é comum. Ó, quando a gente fez a fatoração do 10, que a gente fez aqui separadamente, ó, nós construímos dois fatores comuns. Ó, o x mais 2, a vezes x mais 2 e o 5 vezes x mais 2. Acabou que deu certo aqui. Ó.
dois fatores comuns. Então, são esses dois fatores comuns que vão ficar em evidência. Ó. X mais 2 vezes quem? Vezes A mais 5. Certo? Então, esse aqui é o segundo caso, né, de fatoração por agrupamento. Você vai formando grupos. Você pega um polinômio, geralmente ele é um polinômio grande, quando você vai fazer com agrupamentos. Geralmente é grande. Aí você forma os grupos que tiver fatores comuns e no final você vê se resulta em mais um fator comum. Pode estar parecendo confuso, mas vamos aos poucos aqui, estudar um por um. Veja bem. Eu tenho AB mais A menos BX menos X. O que acontece? Como ele está dizendo que é por agrupamento, eu já faço aqui esse primeiro agrupamento. Eu já percebo que tem A e tem A. E aí eu faço um outro agrupamento. Eu percebo que tem X e tem X. Colocando esse A em evidência, vai ficar o quê? A vezes B, AB. A vezes 1, 1A. Lembra que quando só tem o fator sozinho, que ele vai se tornar em evidência, no lugar dele fica o 1, que é para poder ser o fator neutro, né, que multiplica. A vezes 1 é A. Você não pode deixar zero, né? Porque se fizer A vezes 0, é 0. Então tá aqui, já está em evidência. B mais 1. Nesse outro aqui, quem está em repetição nos termos é o X. Então é ele que vai para a evidência, ó, X. Aí eu multiplico X vezes B, BX. X vezes 1, 1X. Ó, já consegui dois fatores iguais, ó. Dois fatores comuns. No caso, eu coloco em evidência B mais 1 vezes quem? Vezes A menos X, ó. A menos X. Pronto, foi colocado em evidência. Isso aqui é bastante importante para a gente resolver alguns problemas na equação de segundo grau. Mais um exemplo. São 3 exemplos aqui, vamos ao segundo exemplo. Eu tenho um polinômio. Bastante atenção aí, por favor, para que vocês possam compreender. Eu tenho um polinômio. Esse polinômio tem quantos termos? Um termo. O que separa um termo do outro é um sinal de mais ou um sinal de menos, viu? Então tá aqui, ó. 2 termos, 3 termos, 4 termos. Pronto, eu tenho um polinômio aqui de 4 termos. Aí eu vou quebrar esse polinômio, vou quebrar aqui ele, dividir ele aqui em duas partes, né? Como a gente está vendo no enunciado em fatores comuns aqui, ó. Pega esses fatores comuns em agrupamento. Então, eu agrupei os 2 primeiros termos e agrupei os 2 últimos termos. Por que eu agrupei os 2 primeiros? Porque os 2 primeiros têm A, ó. Tem A e tem A. A ao quadrado e 5A. No caso, quando eu tenho A ao quadrado, um A fica fora em evidência, o outro A fica dentro. A vezes A é A ao quadrado. E A vezes 5 é 5A. Pronto. Então, quem fica em evidência aqui é o A. Já aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o A e tenho 5. Eu tenho o A e tenho 5. Ah, professor, mas são diferentes, ó. Não tem nada aqui que multiplicando vai dar A menos 5. Tem o 1. Você coloca em evidência, ó. Porque vai dar certinho A menos 5 e aqui vai dar A menos 5. Você pega, ó, 1A e 5. Então, esse 1 vai para fora. Ó. 1 vezes A menos 5 é A menos 5. Então, tá aqui. Consegui 2 termos semelhantes, ó. 2 termos iguais. Aí, o que acontece? Ele vira um fator de destaque, um fator evidente. A menos 5 vezes A mais 1. A mais 1. E para finalizar, esse daqui já bem maior, esse aqui é um polinômio bastante grande. Um polinômio tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um polinômio com 6 termos.
Aí quais são as variáveis desse polinômio? X e y. Então vamos quebrar ele em dois agrupamentos. Vamos agrupar aqui, formar dois grupos. O grupo do x e o grupo do y. Perceba que o grupo do x tem x ao cubo, x ao quadrado e x elevado a 1. Então, quem é que eu posso botar como fator de destaque? X elevado a 1, certo? Então, eu boto x elevado a 1, que eu posso tirar desse x elevado a 3, eu posso tirar 1, ó, um x elevado a 1. Do x elevado a 2, eu posso tirar um x também. E desse x aqui sozinho, eu tiro ele e deixo 1 no lugar dele. Então, fica, boto o x fora. Para poder dar x ao cubo, eu vou fazer x vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes 1, 1x. Certo? E o mesmo procedimento acontece com o y. Então, eu vou ter aqui, multiplicando. Esse daqui já dá bem mais trabalho. Ó. Qual é o fator que aparece nos três termos? É o y. Então, é esse y que vai ficar fora. Ó. Vai ficar evidente. Para ficar x ao quadrado y, eu multiplico y vezes x ao quadrado. Para ficar 2xy, eu multiplico y vezes 2x. E para ficar y, eu multiplico y vezes 1. Certo? Pronto. Aí está aqui em evidência, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. Ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. E aqui eu tenho o fator x mais y. Certo? X mais y. Esse x estava fora, com esse x que está aqui fora também. Beleza, pessoal? Então, hoje nós estudamos aí esses dois casos de fatoração, né, de polinômios, fatoração nos produtos notáveis, né, aí nós já estamos vendo os polinômios, os dois casos, da manhã a gente vai ver mais dois casos, mas vamos ver aqui uma atividadezinha para casa. Atividade, página 40, marque aí. Anote aí, questão 11. Questão 11, ABC. 12, ABC. 13, A e B. 14, A e B também. Certo? E aí, não faça 15 não, 11, 12, 13, 14. Marca aí ABC, ABC e AB. Beleza? E a gente faz a correção amanhã. Tá. Anote aí. Vocês podem usar o restante do tempo, né, para copiar e também para responder. Né? Se não dá tempo de responder, mas dá tempo de copiar esse restinho de tempo aí. Ok, pessoal? Fizeram o print aí para copiar? Sim. Sim. Pronto. Pois então, já vou cuidar aqui em salvar os vídeos para enviar para vocês. Um abraço e até amanhã. Até. Tá, tchau. Tchau.